Irmãos, vamos sempre para adorar. Amém. Jesus quer realmente uma perfeita adoração. Aleluia. Deus está procurando Jesus maravilhoso. tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos orar neste momento. Eu vou dos irmãos ofertantes, dizimistas. Eu vou também do pastor que vai trazer a palavra. Nosso evangelista cristiano vai estar orando também. Nós vamos falar com ele. Quem crê que Deus está aqui? Aleluia, Que Jesus está aqui. Aleluia. Você pode senti-lo nessa noite. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. A oração é a chave da vitória, né, irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar ligados, né, irmãos? Lá no trono da graça. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. De manhã tivemos a escola bíblica dominical abençoada, né, irmãos? Quem não vem só perde, né? Vamos vir para aprender da santa palavra de Deus, né? Amém. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te glorificamos pelo grande privilégio de estar na tua casa, na tua presença, para te louvar, para te glorificar, para prestar um culto de adoração ao Senhor, meu Pai. Abençoe, Senhor, os ofertantes, dizimistas da tua obra, em nome de Jesus. Repreenda o devorador, o gafanhoto migrador, o demônio da miséria, abra as portas para quem se encontra desempregado, ó Pai, em nome de Jesus. Usa nessa noite, ó Pai, o teu servo, o teu filho, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, revela, Senhor, a tua palavra em nosso coração, Senhor. Opera maravilhas, opera milagres, Senhor. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos por tudo na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Pode bater palma, irmãos, e dar glória a Deus. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Nós não completamos, irmãos, não. Vamos completar? Diga assim: esta é uma parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Que ama vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Pastor, está com a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por estar aqui pela primeira vez. Aleluia. Privilégio. Agradecemos a Deus pela vida do pastor, os obreiros da igreja que nós estamos conhecendo, pela vida da minha esposa, minha sogra. Enfim, nós estamos muito felizes por estar aqui. Algumas pessoas pode ser que me conhecem de vista, né? Que eu rodei nessa linha aqui, Tabajara, muito tempo. Eu fazia essa linha aqui, depois eu saí. Então alguém deve ser que já me viu passando aí. Mas eu fico feliz. E eu sou muito observador. A primeira coisa que eu observei quando eu cheguei aqui foi aquilo ali. O Pai Nosso, o Pai Nosso em hebraico, né? É muito bonito, né? Avinu, Sheba, Shammai e Kadesh. Não dá pra gente ler daqui não, porque tá escuro. Mas é o Pai Nosso que está nos céus, né? Aleluia, Senhor. Queridos irmãos, sem perca de tempo, deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr o reloginho aqui, né? A gente fala demais. Amanhã é segunda. Marcos capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu evangelista Marcos. Deve ficar sentadinho, pode. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou pregar em cima do que a menina cantou aqui, pode ser? Tudo vai passar? Vamos? Volta um capítulo, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar ele aqui.
Glória a Deus. 35. Amém. As crianças cantou aqui, aí abriu a mente. Oh, Deus semente. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém. Quem gostou, diga amém. Amém. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros pequenos barcos, ou na sua tradução pode ser barquinhos, né? E se levantou uma grande tempestade de pessoal, Vento. chuva, vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupe que pereçamos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, aqui na minha está assim, né? Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Amém? Pode sentar aqui os irmãos. A igreja já está sentada. Meus irmãos, eu vou trazer uma mensagem nesta noite de uma forma que você entenda, tá? Glória a Deus. Que eu não sou muito de gritar, né? Eu sou mais assim de explicar. E nessa noite eu quero trazer algo para a sua vida e dizer para você que tudo vai passar. Não sabemos qual é o tipo de problema que você está enfrentando. Eu não conheço. Pode ser que o pastor conheça algumas questões que você está enfrentando na sua vida. Mas a palavra de Jesus nesta noite é: tudo vai passar. Pode ficar tranquilo ou tranquila que esta vida que quem sabe você está levando não vai ficar desta forma. Porque o projeto de Deus na sua vida não seria um projeto de sofrimento, não seria um projeto de angústia, não seria um projeto de levar uma vida cabisbaixo, uma vida de tristeza, uma vida que não tem nenhuma perspectiva de vida. Mas o que eu quero trazer para você nesta noite é: fica tranquilo, fique tranquila, que tudo vai passar. Olha para seu irmão e fala assim, ó: vai passar. Vai passar, viu? Vai passar. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver Jesus entrando no cenário. Primeiro, a Bíblia diz em Mateus que ele começa agora a trazer um sermão para aqueles irmãos que carecia de ter um entendimento de que, de fato, o que seria o reino de Deus. Qual seria o projeto de Deus através daquela mensagem que eles estavam instruindo seus discípulos para que pudessem ter uma vida na presença de Deus. E ali ele traz aquilo que chamamos de Sermão do Monte. Ele começa a explicar. Alguns estudiosos dizem que aquilo seria como se fosse uma espécie de mandamentos do Antigo Testamento, que ele traz uma aplicação para o Novo, mostrando para os homens, mostrando para aquele povo daquela época, que haveria uma necessidade de eles ouvirem uma mensagem que trazia uma transformação, uma mensagem que trazia uma libertação, uma mensagem que transforma a vida do homem, uma mensagem da cruz que transforma e que forma Cristo na vida do ser humano. Uma vez que Cristo ele é formado, há uma mudança de caráter. Glória a Deus. As pessoas começam agora a observar que de fato esse Deus Todo-Poderoso é aquele que tem o poder para mudar e transformar a vida de qualquer pessoa que se entrega a Ele, de qualquer pessoa que se coloca na brecha, qualquer pessoa que se dispõe a estar na presença do Senhor. O Espírito de Deus, ele começa a trabalhar, ele começa a moldar, ele começa a transformar, ele começa a dar novidade de vida, e a pessoa passa a ter uma mente de Cristo para que possa entender e compreender qual é o projeto de Deus na
na vida do homem. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quando ele traz essa mensagem, nós vamos começar a andar pela Bíblia, porque é sabido dos irmãos que o evangelista Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E quando nós olhamos para isto, nós vamos observar que Jesus agora, depois de ter instruído os irmãos, depois de nós termos feito uma leitura, ou eles terem feito uma leitura em Mateus capítulo 13, ele começa a falar ou mostrar para os irmãos qual seria o sentido de falar em parábolas, porque havia algumas pessoas ali que não podiam entender, mas aqueles que eram de Cristo, ele dá a entender para que pudessem conhecer as maravilhas do reino de Deus. Aleluia. Nesta noite, a primeira fala que eu vou trazer para você nesta noite é: você tem o maior privilégio de muitos, sabe por quê? De estar aqui na casa de Deus nesta noite. Este é um privilégio que muitos não têm, e você tem. Por quê? Primeiro, ele te resgatou. Segundo, ele te remiu. Terceiro, colocou seus pés sobre uma rocha. E quarto, você tem certeza hoje que se Jesus voltar, você vai morar com ele nas mansões celestiais. Mas, meus queridos irmãos, ele mostra as parábolas, ele começa a explicar as parábolas em Mateus capítulo 13. Depois de um dia cansado, depois de um dia difícil, aonde o sol era muito escaldante naquela região, agora ele passa para a margem desse rio, ou deste lago, e agora ele entra para este barco, e a Bíblia diz que ele entra para descansar. Sendo a tarde, alguns comentaristas dizem que seria possivelmente da hora 10ª, partindo das 18 horas e adiante, já escurecendo, e ele entra para este barco para descansar. Ele coloca uma espécie de almofada, alguns dizem que poderia ser de couro, e ele vai lá, deita porque ele estava cansado. Queridos irmãos, preste atenção em questões que vai ser tratada aqui nesta noite. Ele entra para o barco, ele deita como ser humano, ele estava cansado. Havia outros barquinhos que estavam naquele lago. O interessante é observar, sabe o que? Pelo fato dele estar naquela, que a Bíblia vai falar de mar, mas ali não é um mar, é um lago. A Bíblia diz que quando ele vai para ali, tinha outros barquinhos. E essa região, ela tem um espaço bem grande, aonde existe abalos sísmicos. Havia uma extensão muito longa, me parece que era de 26 quilômetros de extensão, e havia uma largura mais ou menos de 14 metros. E essa região, ela é 200 metros abaixo do nível do mar. E bem próximo havia ali um monte, Hermon, onde a sua parte era bastante fria. E como era uma espécie de vale, na parte de baixo é um pouco quente. E isso causava-se abalos sísmicos naquela região. Era comum ter alguma espécie de terremoto, alguma espécie de maremoto, aonde causava esses abalos. O que trouxe uma dificuldade para os discípulos daquela hora, sabe o que era? Porque lá não era um mar, lá é um lago, e lago não faz ondas. E ali a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade de vento, aonde assoprava, fazia ondas. O interessante é que quando Mateus ele relata, ele diz que havia uma tão grande tempestade, e aquilo trouxe uma perspectiva para aqueles discípulos. Quem é que nunca teve medo? Quem é que nunca passou por uma espécie de medo na sua vida? Os discípulos, ainda que Jesus estava ali presente, ele dormiu porque estava cansado, mas os discípulos estavam remando. Imagina só, à noite, alguém aqui já foi próximo ao mar, né? Já viu como é que é aquela questão? Imagina você estar no meio de um grande lago, de noite, o vento assoprando, você não sabe de que lado você vai ou para onde você deve ir. E em questão nós podemos observar que ali havia profissionais da pesca, e eles não tinham pegado nada, e agora eles entram, Jesus vai descansar, e a Bíblia diz que aquele vento assoprava.
assoprava e os discípulos começaram a ficar preocupados com aquilo. Alguns diziam, o texto diz que eles começaram a gritar, apavorados. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você nesta noite. Quem sabe você que está aqui nesta noite está passando por algum tipo de vendaval na sua vida. Alguma dificuldade tem te abatido. Algumas das vezes você tem entrado neste barco, mas olha só, as dificuldades sobrevêm sobre a sua vida e você não sabe mais o que fazer. Qual direção você vai tomar? Quem sabe você está no meio deste lago, você não sabe nadar, e agora o que eu vou fazer? Quando eu falo de questões como essa, eu posso estar falando de questões familiares, eu posso estar falando de questões econômicas ou financeiras, eu posso estar falando de problemas conjugais, ou um problema com o filho, ou um problema com a filha, ou dentro de casa. Esse é um tipo de vendaval que muitas das vezes vem para te abater, para tirar você deste barco. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, este Cristo, esse Todo-Poderoso, Ele não te abandonou, Ele está no barco ainda para te dar a sua vitória. O interessante, irmãos, que Jesus ele prova que diante da dificuldade que você está passando, ou que você está enfrentando, Ele te diz: eu não te deixo só, eu não vou te deixar. Sabe por quê? Olha o texto: tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar, não vai ficar desta forma como está, mas tudo vai passar na sua vida. E Ele disse, olha que palavra interessante: passemos para outra margem do lago. Sabe o que eu entendo com isso? Você não vai passar sozinho, Ele vai passar com você nesta dificuldade. Ele vai te ajudar, Ele vai segurar nas tuas mãos, Ele não vai deixar você cair, Ele vai estar se sustentando, e você vai ver que tudo vai passar. Queridos irmãos, o que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite é algo diferente. Na verdade, quando Deus, pastor, Ele tem um projeto na vida de um homem ou de uma mulher, o inimigo da nossa alma, ele procura métodos, ele caça meios para tirar você do foco, para tirar você do propósito, e ele faz toda a artimanha, e muitas das vezes nós não conseguimos entender qual é a ação de Deus e qual é a estratégia do diabo. Olha só, este episódio aconteceu justamente porque Jesus saía de uma região, Ele estava indo para outra região. Para quê? Para salvar 2 homens. Olha só para você ver. Marcos diz que foi um homem, Lucas diz que foi um homem, que é o gadareno, mas Mateus, ele fala que foi 2 gadarenos. Por quê? Marcos e Mateus se preocupou com o principal, mas na verdade eram 2. E ali estava diante daquela situação. Mas ele vai passar por esse tipo de abalo sísmico, aonde essas forças, a força da natureza, alguns dizem que seria uma intervenção maligna para que Jesus não cruzasse aquele lago, para chegar até aquele destino, para dar vitória para aqueles homens. Sabe o que aprende com isso, irmãos? Quando a vitória está pertinho de chegar na sua vida, quando as coisas estão prestes a acontecer, você pode perceber que as coisas começam a acontecer de forma gradual. As coisas começam a acontecer, sabe para quê? Para você desistir, para você abaixar a cabeça, para você pensar que não vai dar certo, que você vai pensar que não tem mais jeito. Mas Deus nesta noite Ele diz: não pare, tudo vai passar. Ele está com você nesta peleja, basta você continuar remando, continuar remando, continuar remando, vai remando, que a vitória vai chegar na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando eles estavam remando, aquele barco estava quase a pique. Mateus revela que ele já estava cheio de água, e naquele momento eles começaram a ficar apavorados. Irmãos, quem é que não fica apavorado diante de uma luta, diante de um problema jamais visto, de problemas que se levanta
são situações que nós vamos ter que enfrentar, mas nós vamos ter a certeza, um pouquinho de água também, vamos ter que ter a certeza que Deus é que vai garantir a vitória na sua vida. Eles começaram andando e Jesus estava deitado, descansando na polpa de um barquinho. Aleluia, Deus. E muitas das vezes você olha para dentro da sua casa, ou olha para a situação da sua casa, e você fala: eu já orei, já busquei a Deus, já sou até dizimista, mas muitas das vezes eu não vejo a situação mudando na minha casa. Eu não consigo ver portas abertas, eu não tenho mais direção, eu não sei o que fazer. Quem sabe, será que o Deus que nós servimos está dormindo? A Bíblia diz que Jesus deita ali, porque estava muito cansado, e começa a dormir. Você já pensou, diante da vida que nós estamos vivendo, em um mundo conturbado, em que nós estamos vendo que está quase de cabeça para baixo, e nós olhamos e vemos a situação, e entendemos que Deus está dormindo, irmãos? A Bíblia, ela é enfática. Quando Jesus ele deita na polpa daquele barco, ele estava como um homem, porque ele necessitava de descanso. Mas a Bíblia diz que quando aqueles discípulos começaram a gritar: Senhor, não te dá que pereçamos. Ou, em outras palavras, Senhor, você não está vendo a situação que nós estamos, a dificuldade que nós estamos enfrentando. E Jesus desperta naquele momento e diz: homens de pequena fé. Você já pensou se Deus dormir, irmãos? Nós estaríamos arrasados, estaríamos destruídos. O salmista diz que não, eis que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. A Bíblia diz que as pálpebras dos olhos de Deus estão abertas, olhando para a igreja do Senhor. Deus não vai permitir que você se afunde. Deus não vai permitir que a sua fé fique oscilando. O nosso Deus não vai permitir que você se vai naufragar. Ele não vai permitir que a sua família seja destruída. Ele não vai permitir que os seus filhos sejam entregues à prostituição ou à droga. Ele não vai permitir que essa vida que você está levando vai ser uma vida de fracasso, de derrota ou de tristeza. Mas nesta noite Ele te diz assim: esse Deus não dorme, Ele não cochila. Como homem Ele estava dormindo, mas como Deus Ele está acordado. Sabe por quê? Deus não pode dormir. A Bíblia diz em Cantares de Salomão, no capítulo 5 e no versículo 2: eu dormia, mas o meu coração velava. Deus vela, Ele olha para você nesta noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, Ele repreende a força do vento, Ele repreende o rugido das águas naquele momento e manda calar, Ele manda acalmar. Sabe por quê? Deus tem prazer na vitória do homem. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Muitas das vezes sofremos porque nós procuramos o sofrimento, mas esta não é o pensamento de Deus para a sua vida. O pensamento de Deus para você nesta noite é: tudo vai passar, tudo vai passar, aleluia, e você vai levantar a sua bandeira da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Meus queridos irmãos, quando Jesus, diante de uma intervenção com seus discípulos, Ele vai para atravessar aquela região. Quando eles passam, Jesus acalma aquele vento, silencia o rugido daquelas águas, e Ele agora pisa em terra firme. Entendemos que isso ainda continuava assim pela noite. Infelizmente tem muitas pessoas que ainda têm medo da noite, né, pastor? Tem crente que tem medo de dormir com a luz apagada, né? Tem crente que tem medo ainda de superstições religiosas, sexta-feira 13. Meu irmão, quando eu era jovem, eu passava a noite Em claro, né? Bem claro. Infelizmente tem muitas pessoas assim ainda, irmãos.
tem medo de pegar um gato preto, passar debaixo da escada, tem que levantar com o pé direito. Isso é tudo superstição, isso é conversa fiada. A Bíblia diz que Deus coloca, Ele será a nossa muralha ao nosso redor. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra. E a Bíblia diz que Ele envia o teu anjo para nos proteger e nos guardar. Sabe de quê? Para que o nosso pé não tropece em nenhuma pedra. Porque o inimigo da nossa alma, ele é um inimigo esperto, ele é cheio, ele é sagaz, ele conhece os nossos passos, porque ele está 24 horas examinando a minha vida e a sua vida. Sabe para quê? Para nos tragar. Observa que levanta aquela dificuldade para que Jesus não chegasse na região de Gadara. Para quem não sabe, deixa eu olhar a hora. Para quem não sabe, a hora passa rápido. Para quem não sabe, Gadara fazia parte de uma aldeia, tá? Que dá o nome de Decápolis. Decápolis é uma região pagã. Decápolis é onde eles comerciavam porcos. Essa região, eles sacrificavam porcos, inclusive no ano 100 antes de Cristo, diz a história que Antíoco Epifânio IV, ele vai lá e queima porcos no altar de Deus para causar raiva aos sacerdotes daquela época. E nesse período vai surgir também, no ano de 67, a Guerra dos Macabeus, aonde eles começam a lutar naquele momento. E aquele povo lutava com esperança, sabendo que Deus ainda é o autor e controlador de toda e qualquer situação. Mas o que me chama a atenção, meus queridos amados irmãos, sabe o que é? É a providência de Deus na sua vida. Aleluia. O que me chama a atenção é como é que Deus permite que as coisas acontecem na nossa vida. A gente acha que as coisas são do controle, que Deus não tem mais razão para nos abençoar, e não é verdade. O inimigo, ele caça subterfúgio, ele caça método, sabe para quê? Esfriar minha fé, tirar você da presença de Deus. Observa que Jesus vai passar por um território, e agora ele entra num território pagão. Os judeus possivelmente não ficavam naquele lugar, porque era pagão. Dá o nome de goinhos. Quem que é goinhos? É aquele que é nascido fora da comunidade de Israel. Mas ali, através daquele comércio, alguns entendem que seria um lugar rico, porque havia uma comercialização de porcos naquele lugar. E quando Jesus pisa ali, a Bíblia diz que veio sobre ele um homem possesso. A Bíblia diz que a possessão daquele homem, para quem não sabe, irmãos, a possessão, ela não está no corpo. O diabo, ele possui a mente, tá? E a mente é que controla todas as coisas, ele perde o controle. Toda pessoa que está possessa, ela perde o controle da situação. Ela não sabe o que está fazendo, ela perde a direção de tudo. E o que me chama a atenção do texto é, quando Jesus pisa, a Bíblia diz que ele sai do sepulcro. Um homem que se cortava naquele momento, um homem que vivia das vísceras naquele lugar. Alguns dizem que naquela região, por ser uma região difícil, quando ele sai daquela região passando para esse lugar de Decápolis ou Decápolis, o que vai acontecer? Alguns dizem que eles estavam entre uma região montanhosa, que ele sai daquele lugar, havia alguns corpos que estavam descobertos, e ele começava a se alimentar daquilo. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É como o diabo trabalha na vida das pessoas. Ele cega, ele coloca uma escama. A pessoa não tem aquela percepção do que está acontecendo. Ele perde a direção de viver. Ele não tem mais prazer em viver. Ele acha que tudo agora para ele, quem sabe o que ele fizer é o fim de tudo e já está resolvido, e muitas das vezes não é assim. Existe um propósito de Deus. Observa que nós falamos que quando Jesus ele enfrenta aqueles problemas, simplesmente porque para resgatar a vida de algumas pessoas, o diabo se levanta com grande fúria. Quando a vitória está chegando na sua vida, o diabo procura meios, ele procura métodos para tirar sua atenção. Sabe como?
eu não vou mais na igreja, eu não gosto daquela igreja, aquele pastor muitas das vezes tem atitudes que não é coerente o que eu penso. A gente costuma dizer, pastor, que daqui uns dias a gente vai ver o poste urinando o cachorro, porque está havendo uma inversão de valores das coisas de Deus. Aquilo que é certo eles estão falando que é errado, o que é errado eles falam que é certo. O que o Senhor nos convida nesta noite é para que nós possamos ter a mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo, irmãos, ele não é levado por todo e qualquer vento de doutrina ou qualquer tipo de ensinamento que este mundo nos oferece. A Bíblia chega a nos dizer em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Deus vivo, que vocês devem apresentar os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, o culto inteligente. E ele diz ainda, e não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo em grego aqui é aion, ou seja, não se conforme com esse sistema, com isso que o mundo está oferecendo para você, dizendo que é um mundo de coisas boas, dizendo que o Egito seria melhor para você estar vivendo, dizendo que essa vida que você tem é uma vida cafona, ou que quem sabe você é quadrado ou quadrada. Mas não se leve por esses assuntos, sabe por quê? A Bíblia diz que quando aquele povo sai do Egito, a Bíblia chega a dizer, irmãos, que Deus falou que eles tinham que sair de lá, mas tinham que esquecer tudo que estava no Egito. Mas quando eles começam a andar por aquele deserto, a Bíblia diz que eles começam a ter desejo das coisas lá do passado. Eles começaram a lembrar das panelas de carne, dos pepinos, das melancias que estavam lá no Egito, e eles começavam a questionar: olha, lá no Egito, nas casas de Faraó, nossa vida era melhor, agora o Senhor nos traz para cá, para morrer nesse deserto. Sabe o que eu aprendo? Deserto é a escola de Deus para a sua vida. Quando você estiver enfrentando o deserto ou a dificuldade, não pare, mas avance, lute, sabe por quê? Tudo vai passar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo vai passar, irmãos. A gente passa, a nossa vida passa, a nossa idade passa, os nossos filhos passam, aleluia, o céu e a terra vai passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Meus irmãos, aquele homem estava todo cheio de hematomas, estava todo machucado, estava todo cortado. E está aí, né? A gente pode abrir até um parêntese, né? Quantas pessoas, e principalmente os jovens, né? Tem tudo na mão, os pais lutam, né, para conquistar as coisas para ele. Daqui a pouco que não pode dar uma coisinha, eu vou para o banheiro, eu vou me cortar, que não sei o que. E a gente olha na Bíblia, esse homem se cortava, mas havia uma ação maligna por trás daquilo. Ele estava todo ferido. Sabe por quê? Havia um espírito, entre aspas, uma legião de demônios que estavam atuando na vida dele. Deixa eu só explicar para vocês. Uma legião é composta de 6.000 soldados romanos. Havia legiões de 500, legiões de 1.000, legião de 2.000, legião de 4, de 6.000. Naquele momento, o que estava ali naquele homem, havia ali 2.000 demônios. O que eu aprendo com isso? Ele vai fazer essa analogia com o exército romano, que era cruel. Eles eram preparados para artilharia, preparados para infantaria, preparados para cavalaria, para arco e flecha. Eram homens que não eram sadios naquilo que pensavam e naquilo que falavam, mas havia uma crueldade neles. Eles pegavam para matar, eles causavam opressão naquelas pessoas, eles colocavam as pessoas para chorarem, sofrerem, e eles não tinham piedade. Agora, vamos colocar no mundo espiritual. Imagina esse espírito imundo, esses espíritos que estavam atuando na vida daquele homem. 2.000 num só corpo. Imagina só. E aí a gente começa a analisar algumas questões na vida do ser humano. Você sabia que tem pessoas que estão presas, que não sabem por que estão presas? Você sabia que tem pessoas que têm atitudes vergonhosas, que muitas das vezes ele não quer, mas ele é obrigado a fazer aquilo?
Você já preparou, já pensou em pessoas que têm atos dentro de casa, na família, que muitas das vezes acontece alguma coisa com ele, ele fala assim: eu não sei por que isso aconteceu. Porque existem espíritos familiares que trabalham nessas pessoas, agindo, tomando posse da onde? Da mente, levando esta pessoa cativa, colocando esta pessoa no sofrimento, colocando esta pessoa para ficar cabisbaixa. Queridos irmãos, este homem estava enfrentando uma coisa difícil demais, mas o nosso Deus teve misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes não queremos ajudar aquele que carece, que precisa. Às vezes uma palavra minha ou uma palavra sua pode mudar o cativeiro de muitas pessoas. É por isso que nós quando falamos de Cristo, nós estamos construindo Cristo no homem, construindo caráter. Quando você fala de Jesus, você está tirando ele das garras do inimigo e trazendo ele para a luz, mostrando que Jesus é aquele que liberta. Por isso que está em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Essa verdade é Cristo Jesus. É por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que você deixou a sua casa, deixou os seus afazeres. Sabe por quê? Porque você tem a certeza que você não vê, mas você sente que tem alguém que luta por você nesta noite. Deus está aqui, meus irmãos. Ele age na sua vida, Ele age no silêncio, Ele age na calada da noite, Ele age na sua vida interior, Ele está agindo na sua família, Ele age dentro da sua casa, Ele age no seu trabalho. Você precisa crer que este Deus é o Deus que pode tudo sobre tudo e que Ele tem poder para mudar a sua vida. E esse homem vai cheio de hematomas, doente, um homem que foi isolado da sociedade. Quem sabe aquela família não pôde mais conter ele, pôs ele para fora, o espírito tirou ele dentro de casa. Você quer ver uma coisa? Quantos andarilhos você vê pela rua aí? Alguns são doenças mentais, mas outros são espíritos malignos que põem eles para andarem. E aí você já viu aquele ditado? Quem bate um doido é mais doido ainda, né? Por quê? Porque na sua mente ele está certo, nós é que somos doidos, nós estamos tudo errado, dentro do mundo dele ele está certo. E não podemos fazer nada, sabe o que? A não ser orar. Conforme lemos a Bíblia, ele se isola da sociedade. Ele vai aonde? Para o cemitério, morar no meio de defuntos. Outra coisa que o inimigo faz, coloca ele em estado de vergonha. Ele andava muitas das vezes todo rasgado, despido. Outra coisa que o inimigo faz, tira a moral da pessoa. Era um homem que vivia envergonhado, mas não tinha consciência do que estava fazendo. Sabe por quê? O diabo cega. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio matar. Mas não foi só isso. Ele veio matar, ele veio roubar, mas também veio para destruir. Ele veio matar por quê? Matar seus sonhos, seus ideais, aquilo que você pensa para o futuro. Ele também veio destruir o quê? A sua família. Ele veio destruir seu casamento. Ele veio destruir aquilo que você conquistou com tanto esforço, com tanta luta, com tanta garra. Ele veio para destruir. Mas também, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Sabe o que é isso? Ele não brinca. Alguns dizem que ou pensam que ele é um cachorro banguelo que late, late, não morde. Mas ele tem este poder: roubar sonhos, destruir casais, destruir famílias, tirar tudo aquilo que você imagina, ou o projeto que você fez ou criou e apresentou para Deus, e muitas das vezes se tornou frustrante. E nesta noite, como é que você está aqui? Aleluia, Deus. O que é que você tem enfrentado? Aleluia, Senhor. Quais são os tipos de vendavais que vêm ao seu barco para te abater? Quais são as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, no trabalho ou na faculdade?
ou em casa, dentro da igreja. E alguns dizem que o diabo não vai entrar dentro da igreja. Como diz alguém, né? Ele entrou bem entrado. Ele entra em qualquer lugar. E muitas das vezes, quando nós abrimos Paulo, a carta de Paulo aos Efésios,